Luciana Merida, a narradora do canal Histórias Merida Lucy. Hoje vou estar narrando o capítulo de número 55. Feliz aniversário de 4 anos. Então, pessoal, antes eu quero avisar que esse capítulo vai ter cena hot, né? Sei que vocês me entendem, tá bom? Eu vou tentar falar de um jeito poético para o YouTube não derrubar esse vídeo, tá? Senão, falar umas palavras obscenas não vai ter como. Mas, espero que você que é novo aqui no canal, caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. Deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhum capítulo, né? Então, sem delongas, hoje não vai ter animação, tá? Tô com algum probleminha aí no celular e no meu computador. Então, eu vou fazer aparecer nas fanarts aí dos atores. Então, sem delongas, vamos embora. No capítulo anterior, desculpe, senhorita Agatha, achava que era cristã. Vejo em suas amargas palavras que não, mas eu sou um sacerdote e meus votos são sagrados, e eu irei ser padre até morrer. Estava mentindo em falar sobre meus votos, pois amava um homem em segredo. Mas aquela mulher tinha me tirado do sério. Eu não sabia qual era a sua intenção em falar aquilo. Entendo, padre. Peço desculpas se fui um pouco invasiva. Espero que fiquemos bem depois disso. Padre Bo. Não se preocupe, vamos esquecer isso. No refeitório. Ela é doida, Chauzan, e tem mais. Lembro um almoço entre os funcionários que ela estava de frente para mim e quando comia se insinuava, até o ponto de passar uma das pernas nas minhas carinhosamente. E eu fiquei muito sem graça. Falei pro Xiao o que estava acontecendo e ele riu. Vai ver, ela é carente demais. Eu vejo que ela está fazendo um bom trabalho. Não liga para ela, meu amor. Mas Xiao, eu acho que ela está dando em cima de mim. Por que ela iria fazer essas coisas no refeitório? Depois teve um dia, quando estava levando as papeladas no escritório, ela estava na porta da enfermaria, olhando para mim. Aí eu, como um desastrado que sou, deixei cair os papéis no chão. E ela correu para me ajudar. Mas ela ficou me encarando, olhando em meus lábios. Eu jurava que ela ia me beijar. E você queria beijar ela, hã? Você é só meu, hein, Ibo? Não diga tonteiras. Você sabe que sou só seu. Você foi o primeiro que beijei na vida. E não irei beijar ninguém além de você. Ele olhou para os lados para ver se tinha alguém olhando para eles. E não vendo ninguém, abraçou Ibo sorrindo. É bom mesmo, mas agora preciso ir dar aula. Nos vemos mais à noite, certo? Está bem, depois nos vemos. Pensamentos de Chaozan. Os dias passaram corridos, todos os irmãos estavam bem ocupados. Aquele resto de mês ainda faltava 1 mês e meio para a viagem. Mas todos, inclusive eu, estavam animados para o grande dia. Como naquele mês estava completando 4 anos que eu e Ibo estávamos juntos, eu queria comemorar com ele, preparar algo especial. Quando depois das orações da noite, estávamos indo dormir, então chamei ele rapidinho para combinar a surpresa. Meu amor, domingo eu tenho algo muito especial para nós. Você sabe por quê? É claro que eu sei, meu amor. Disse Bo olhando rapidinho para os lados e viu que não tinha ninguém e deu um beijo rápido nos lábios de Xiao. Comemoramos 4 anos que estamos juntos. Você acha que eu ia esquecer? Eu não poderia. Você mudou minha vida desde aquele dia no banheiro. Verdade, eu também nunca vou esquecer. Então domingo estou preparando um jantar romântico para nós lá no templo abandonado. Tem uma surpresa para você. Ok, então, que horas nós nos vemos? Às 10 da noite, pode ser? Sim, claro. Certo, então. Vou esperar, hein? E eu puxei rapidamente e dei um beijo mais intenso e me despedi dele. Aquele sábado eu não vi a hora de passar logo. Depois de ajudar nas tarefas e corrigir as provas dos alunos, fui arrumar tudo no templo. O que faltava, queria tornar a noite especial para ele. Saí para ir no mercado e estava começando a cair aquela chuva. Quando chego no convento, vejo uma pessoa sentada em um banco, tomando chuva, e parecia estar chorando. Agatha, o que faz aqui nessa chuva? Ela olhou para mim e estava chorando, e de repente se jogou em meus braços.
Por que, irmão Xiao? Aquele desgraçado. O que aconteceu, Agatha? Você está tremendo. Eu quero que ele vá pro inferno. Me humilhou, me enganou. De quem você está falando, Agatha? Ela parou por um tempo e levantou a cabeça, olhando para mim, enxugando as lágrimas, e disse: Me desculpe, irmão Xiao. Eu só estava chateada com meu namorado. Quer dizer, meu ex. Ele não presta. Fica calma, Agatha. Vamos entrar. Está chovendo muito. Você pode se esfriar. Vamos. Levei a senhorita Agatha para dentro do convento. Rapidamente fui ao banheiro dos funcionários e tinha algumas toalhas, e entreguei uma para ela se secar. Fomos até a cozinha dos funcionários e preparei um chá para ela tomar. Depois de alguns minutos, ela tinha me falado como terminou com o namorado e começou a chorar novamente. Fique calma, senhorita Agatha. Vai ver, foi melhor assim. Ele não te merecia. Não merecia a mulher incrível que você é. Vai encontrar um homem bom que fará você feliz, disse Xiao, ajoelhando de frente para ela, que olhava fundo em seus olhos com um sorriso. Agatha sentiu um impulso incontrolável, e quando Xiao percebeu o que estava acontecendo, ela já tinha colado seus lábios nos lábios de Xiao, e ela tentava abrir a boca, mas ele afastou ela de leve. Desculpe-me, senhorita Agatha, mas isso não está certo. Por que, Xiao? Eu nem sei como te dizer isso, mas eu amo, desde o primeiro dia que te vi. Xiao se levantou e deu passos em círculos pela cozinha e falou: Como assim me ama, Agatha? Eu nem a conheço. Você também não me conhece. E eu sinto muito, eu não posso corresponder aos seus sentimentos. Eu não a vejo como mulher, eu não poderia. Xiaozan olhava para a beldade com um pouco de pena. Ele sabia que não poderia corresponder ao seu amor, ou apenas um capricho de uma mulher querendo desvirtuar a vocação de um homem comprometido com a igreja. Claro, ele sabia que não era por esses fatos que ele estava ali, e sim pelo seu único e verdadeiro amor, um homem chamado Yang Yibo. Mas a bela beldade não precisava saber desses fatos, e ficou pensando, como uma bela mulher tão jovem e radiante, o que teria visto nele? Ele ficou pensando em Yibo, aquele que ele amava. Ele não tinha a beleza de Adonis, havia a cor de seus olhos, de seus cabelos que lhe agradavam. Transmitia uma força inexplicável. Seriam os cabelos dele? A cor dos olhos que lembrava a do padre Domingos? Doces e expressivos? Ele, lembrando tudo disso, ele não podia negar que amava Ibo com todas suas forças, e nenhuma beleza se comparava a ele. Imerso nesses pensamentos, ele se virou para ela e disse: Eu sinto muito, a senhorita Agatha. Meus votos são sagrados. Peço desculpas se dei a entender tais sentimentos pela minha postura. Mas quero por hora que se afaste de mim e não me procure mais, para não fazê-la sofrer. Eu não direi nada ao superior o que aconteceu aqui. Espero que sejamos bons colegas de trabalho. Passar bem e boa noite, senhorita Agatha Carson. E ele saiu em silêncio, ouvindo a bela enfermeira chorando. Pensamentos de Agatha Carson. Não vou me dar por vencida, Xiaozan. Você não vai me tratar assim. Pensamentos de Ibo. Naquela manhã, todos estavam na capela fazendo suas orações. Mas eu só pensava no nosso aniversário de 4 anos. Olhar para Xiaozan, que estava do meu lado, e notei que seu rosto estava ficando vermelho. Ele olhou para mim e deu um sorriso forçado. E de repente, ele estava afrouxando a gola do hábito no pescoço. Sobre a testa estava um suor e só vi Xiao caindo do meu lado, desmaiando. Xiaozan, me ajude aqui! Ele está ardendo em febre. Xiao, está me ouvindo? Vamos levá-lo para a enfermaria. Ibo e Liu Hai levaram Xiao até a enfermaria. Quando chegamos lá, encontramos a senhora Kate e a Agatha arrumando as camas. O que aconteceu, Padre Ibo? Perguntou Dona Kate, ajudando a colocar Xiaozan na cama. Eu não sei, senhora Kate, ele desmaiou. Venha, coloque ele aqui. Vou medir sua temperatura, disse Agatha, olhando para ele e tocando o rosto com ternura. Ele está com febre de 38, deve ser um resfriado. É melhor ele ficar aqui em observação. Eu acho melhor mesmo ele ficar aqui. Sim, Dona Kate. Nossa, ele está muito febril. Está até delirando. Ah, para, não quero ir. Onde vamos? Vamos junto, resmungava Xiao na cama. Xi, fique calmo. Xiao, nós vamos cuidar dele. Você não precisa se preocupar, Padre Bo, nós vamos cuidar dele. No mesmo instante, Agatha abriu os botões do hábito de Xiao com tanta violência, deixando o peitoral à mostra,
e ficou olhando e achei aquilo muito estranho. Vamos, Padre Bo. Ele vai sair bem, vai ficar bem. Depois você poderá voltar para ver como ele está. Sim, Padre Liu Hai. Eu não queria sair de perto de Xiaozan, queria ficar ali perto dele, mas confiava em Dona Kate e sabia que ele estaria em boas mãos. Mais tarde, depois do almoço, fui visitar o Xiao na enfermaria. Quando cheguei lá, a Dona Kate e a Agatha não estavam lá. Por sorte do destino, queria ficar mais à vontade com ele. E entrei, vendo ele dormindo, parecendo um anjo. Seu rosto não estava mais vermelho, e ele dormia sereno. A coberta cobria seu corpo. Estava bem frio e me preocupei se ele não estava passando frio. Então levantei mais um pouco a coberta, quando Xiao abre os olhos segurando minha mão e leva aos seus lábios dando um beijo. Desculpe por eu estar assim. Nosso aniversário. Ei, não fale. Não se preocupe, meu amor. Você tem que se recuperar. O que você fez, hein? Aposto que pegou aquela chuva de ontem, não é? Olha aí o resultado da sua teimosia. Disse-me, sentando do lado dele, com uma bacia e uma toalha, e comecei a passar sobre seu rosto. Ao toque da toalha em seu rosto, Xiaozan esboçou um sorriso e disse: Vai cuidar de mim? Acho que o que tenho nenhum médico do mundo pode me curar, pois estou doente de amor por você. Eu sorri com o que ele disse. Rapidamente dou um beijo carinhoso em sua bochecha. Sinto saudades de ti, dos seus toques de boa. Faz muito tempo que não fazemos. Eu quero você. Não, está louco, é? Aqui é enfermaria. E você está doente. Deixa, eu quero você, Ibo. Ele delirava. Parecia que estava ainda com um pouco de febre. Quando ia me levantar, sinto sua mão em meu pescoço, me puxando para perto de si. Mesmo ele com febre, ainda ele tinha força suficiente e começou a querer tirar minha roupa. Quando já estava em cima dele, ele agarrou minhas pernas e meu quadril, impedindo que eu saísse de cima dele. Xiaozan, o que está fazendo? Pare! Quero você, já disse. Meu toque. Me toque e eu te toco. Por favor, me ajuda. Aquela situação prazerosa de sermos pego fazia meu corpo sentir um calor da qual não conseguia controlar. Minhas palavras já saíam como sussurros, pedindo para ele parar, mas meu corpo queria que continuasse, e minha mente já não me correspondia. Ele conhecia bem cada ponto do meu corpo, onde dava mais prazer, e aquela situação era novidade. Quando achei que ele já estava ficando cansado, eu me enganei. Ele pegou um dos meus dedos, levou à boca e começou a chupar, e depois pela parte de trás da minha mão. Era algo muito sedutor e provocante que ele fazia. Voltou a chupar novamente, agora 2 dedos. Essa atitude dele pareceu acender um fogo intenso dentro de Xiaozan, pois ele avançou em meus lábios e me beijou com muita vontade. Sua língua descia sobre meu pescoço, enquanto ele tentava abaixar um pouco o meu hábito, e nossos corpos se esfregavam com a excitação que ambos sentiam, até o momento que não aguentei e sussurrei em seu ouvido. Xiao, murmurei quando sua mão tocou minha virilha, enquanto ele continuava a me beijar. Senti suas mãos deslizarem por debaixo de tantas camadas de tecido até alcançarem minha ereção, já ansiosamente por sua carícia. Seus dedos exploravam a extensão, provocando arrepios à medida que alcançavam a ponta, onde meu desejo se manifestava em uma suave gota de antecipação. Ele queria intensificar o êxtase, e sua mão começou um movimento ritmado, subindo e descendo, uma dança sensual que acariciava minha sensibilidade. Não suportando mais, ansiando por provocá-lo também, deslizei minha mão por seu membro ereto, repetindo os mesmos movimentos. Juntos, tentamos conter nossos gemidos, enquanto ele pressionava sua mão sobre a boca, e eu fazia o mesmo com a dele. Em um ímpeto de paixão, abracei-o, enviando minha cabeça contra seu ombro, como se quisesse marcar minha entrega em sua pele. Nossos movimentos se tornaram mais frenéticos, intensos, uma sintonia de prazer entrelaçada com gemidos abafados e o som da pele sedento, a velocidade do momento. Xiao, sussurrei, me excitando ainda mais com seus murmúrios, enquanto aumentava o ritmo. Não vou conseguir segurar, admiti à beira do êxtase. Ibo,
você está me levando à loucura, ele respondeu, enquanto Xiao e eu continuamos a nos estimular famintos e desesperados, até que finalmente atingimos o clímax juntos. Com meu coração ainda acelerado, Xiao deita na cama exausto e volta a dormir com um sorriso nos lábios. Eu saio de cima dele, lavo minhas mãos e rapidamente limpo ele, arrumando suas roupas e depois as minhas. Me despeço dele com um beijo na bochecha e digo: foi o melhor presente de aniversário que me deu, meu amor. Feliz aniversário de 4 anos. Te amo. E deixei a enfermaria. Ibo não tinha visto que havia uma pessoa antes de ele sair e assistiu tudo o que tinha acontecido dentro da enfermaria. Então, essa é a causa por que me rejeitou? Que pouca vergonha vocês dois. Você me paga, Ibo. Agatha entrou na enfermaria e viu Xiaozan dormindo, olhando para ele com um olhar furioso. Ufa! E aí, coelhinhos? Meu Deus do céu. Eu tava aqui narrando esse capítulo e eu dando risada sozinha, pensa. Pensa eu aqui no meu quarto, que nem uma doida, né? Dando risada sozinha. Porque para poder, né, ler essa, né, fazer a narração desse capítulo, das cenas aí um pouco, né, picantes, né, mas eu tive que colocar de um jeito assim todo poético, né, uma cena erótica meio assim, meio não, né, totalmente poética, né, porque aqui no canal não dá para colocar, né, do jeito como eu escrevi mesmo, né, no original. Mas assim, né, quem quiser, né, adquirir o livro, O Noviço, né, eu vou estar disponibilizando no Amazon, tá? Que vocês vão poder ver as cenas lá, já que vocês, né, que vocês me entendem. Ai, meu Deus do céu, mas é complicado, é difícil, viu? Mas, assim, acabo me divertindo também, né? Porque é uma terapia também isso, né? Eu amo escrever, eu gosto também de estar fazendo essa narração aqui para vocês, né? Então, é um divertimento muito, assim, gratificante, né? Então é isso, gente. O que vocês acharam dessa cena? Porém, assim, né? Uma cena bem caliente, mas, assim, fofa, né? Ao mesmo tempo, né? E a coisa preocupante aí é que a Agatha, a enfermeira, acabou pegando os dois. Como vocês podem ter visto aí, né? Vocês ouviram. O que essa mulher vai fazer, não é mesmo? Então, eu vou ficando por aqui. Meu muito obrigada por você ter ouvido até aqui. Já não esqueça, antes de sair desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo, tá? Vai me ajudar o canal crescer e eu trazer mais capítulo aqui para vocês, tá bom, coelhinhos? Muito obrigada e até o próximo capítulo. Tchau!